Há séculos, um ponto avermelhado no céu vem despertando a curiosidade da humanidade. Os antigos acreditavam que aquele astro carregava o espírito da guerra. Mais tarde, com telescópios apontados para o espaço, Marte deixou de ser apenas um pontinho brilhante para se tornar um vizinho intrigante, cheio de surpresas, mistérios e, quem sabe, histórias para contar. Desde as primeiras observações telescópicas de Galileu até as missões espaciais modernas, cada descoberta revela um pouco mais sobre esse mundo distante e misterioso. No século XIX, quando os primeiros mapas marcianos foram rabiscados com base em observações telescópicas, surgiram boatos sobre canais artificiais. Seria isso obra de uma civilização? A ideia acabou sendo descartada, mas a sementinha da curiosidade já estava plantada. Décadas depois, as primeiras sondas tocaram o solo marciano, transformando a especulação em ciência. As Viking, lá nos anos 70, foram as pioneiras a pousar e investigar aquele solo avermelhado. E desde então, o que não faltou foram máquinas curiosas vagando por crateras e desfiladeiros marcianos. Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance. Cada uma delas como um pequeno passo robótico para um grande salto da humanidade. E não foram passos em vão. Essas missões ajudaram a reescrever a história de Marte. Elas revelaram que aquele deserto gelado e empoeirado já foi um dia um planeta bem mais úmido, com rios, lagos e talvez oceanos inteiros. Mas foi em anos mais recentes que uma das descobertas mais impactantes chegou. Sinais de água líquida escondida no subsolo. Sim, água, esse ingrediente quase mágico que onde quer que exista na Terra, também abriga vida. A possibilidade de encontrar esse líquido vital em Marte não apenas aqueceu os corações dos cientistas, mas também reacendeu a esperança de que, quem sabe, a vida tenha brotado por lá em algum momento distante. Mas além da busca por vida, essa água subterrânea tem outro valor inestimável. Ela pode ser a chave para a sobrevivência humana no planeta vermelho. Em futuras missões, poderá servir para matar a sede dos astronautas, cultivar alimentos, ou até mesmo ser transformada em combustível para o retorno à Terra. É como se Marte estivesse, aos poucos, revelando seus segredos e, gentilmente, oferecendo as ferramentas para a nossa chegada. E esse momento está cada vez mais próximo. A NASA, a SpaceX e outras agências ao redor do mundo estão trabalhando para transformar em realidade o que antes era apenas ficção científica, uma missão tripulada a Marte. Isso exigirá coragem, inovação e muito preparo. Será necessário enfrentar a longa viagem, a radiação cósmica e os desafios de viver em um planeta inóspito. Por isso, no vídeo de hoje faremos uma visita ao nosso vizinho vermelho e veremos a importância das missões espaciais realizadas por lá. Como Marte saiu de um mundo parecido com a Terra para um deserto frio e inóspito, por que a descoberta de água abaixo da superfície foi tão importante? E por último, mas não menos importante, como faremos para visitar o planeta vermelho? E os planos da NASA e da SpaceX para tornar essa viagem, que será uma das maiores empreitadas da história, realidade. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar em uma viagem incrível para desvendar os segredos de Marte. Desde a primeira vez que a humanidade olhou para o céu noturno, Marte tem sido um objeto de fascinação e mistério. Mas agora, graças ao avanço tecnológico, podemos finalmente desvendar os segredos do planeta vermelho. Nos últimos 60 anos, a NASA fez descobertas incríveis por lá, que vai de evidências de um passado promissor com um planeta cheio de vegetação e água líquida, até sua decadência,
se transformando em um deserto vermelho e aparentemente inabitável. Nossa história começa em 1964 com o lançamento da Mariner 4, a primeira sonda a conseguir se aproximar de Marte. Essa foi uma missão de sobrevoo e chegou a Marte em 14 de julho de 1965, marcando um momento histórico para a humanidade. Equipado com um telescópio, a sonda tirou um total de 22 imagens do planeta. Essas foram as primeiras imagens já capturadas do espaço profundo. Mariner 4 também fez medições da atmosfera de Marte, que acabou se mostrando muito mais fina do que o esperado. Além disso, não detectou o campo magnético, cinturões de radiação ou água na superfície. Essas descobertas, na época, frustraram as esperanças de descobrir vida no planeta. A NASA voltou a Marte com a Mariner 6 e 7. Lançadas em fevereiro e março de 1969, ambas foram missões de sobrevoo. As duas, bem-sucedidas. As sondas descobriram que a atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono. Elas também foram capazes de transmitir 201 imagens de volta à Terra, cobrindo cerca de 20% da superfície marciana. As sondas detectaram vestígios de água na superfície de Marte, proporcionando alguma esperança de encontrar vida no planeta. Em maio de 1971, a NASA lançava os orbitadores Mariner 8 e 9. Mariner 8 falhou, mas Mariner 9 foi muito bem sucedido. Quando a sonda chegou, encontrou a superfície completamente coberta por uma tempestade de poeira que atingia todo o planeta. E os cientistas tiveram que atrasar as imagens por meses até que as coisas se acalmassem por lá. Mariner 9 conseguiu transmitir mais de 7.000 imagens, cobrindo 85% da superfície do planeta. As imagens revelaram vastos sistemas de cânions no leito de rios, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, junto com enormes vulcões extintos, incluindo o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar. E, finalmente, em 1975, a NASA pousou pela primeira vez em solo marciano com o programa Viking, que consistia em 2 sondas gêmeas e um módulo de aterrissagem. Foi um grande sucesso. Essa incrível imagem em mosaico de Marte foi possível graças ao orbitador Viking 1. Já a Viking 2 transmitiu quase 16.000 imagens ao longo de 700 órbitas ao redor do planeta. Além dos orbitadores, o módulo de aterrissagem também teve sucesso no pouso, o que possibilitou essa incrível imagem, a primeira imagem panorâmica tirada da superfície de Marte. Pela primeira vez na história, podíamos ver como era de fato a superfície marciana. Os landers também registraram informações sobre o clima e catalogaram com precisão o solo marciano feito em grande parte com uma espécie de argila rica em ferro. Também foi medida a pressão atmosférica, que é de 0,6% a pressão que temos aqui na Terra. Isso já era esperado, devido à baixa densidade da atmosfera marciana. Por último, foram feitos experimentos projetados para descobrir sinais de vida no planeta, mas eles não encontraram qualquer evidência de micro-organismos no solo. Apesar da missão não ter encontrado vida por lá, o que seria espetacular, ela foi muito importante, pois mostrou que Marte é mais do que apenas um ponto vermelho no céu noturno. E foi justamente Viking 1 o responsável por tirar a foto mais polêmica da NASA, a famosa imagem do rosto humano na superfície de Marte. Apesar das milhares de teorias criadas a partir dessa foto, isso não passa de uma formação geológica normal. De qualquer forma, foi com essa missão que a NASA abriu as portas para um universo de possibilidades, tornando cada nova missão para Marte ainda mais emocionante. E essa nova missão demorou para acontecer, viu? Foi só em 1996, 21 anos depois da missão Viking, que a NASA viria a lançar a sonda Mars Global Surveyor, que faria descobertas incríveis pelos próximos 10 anos. A MSG foi uma missão de mapeamento global, que revelou evidências de fluxos de lava antigos,
e descobriu uma infinidade de rastros formados por água corrente. E esse foi um ano agitado, já que em dezembro, a NASA lançava a sonda Pathfinder, juntamente com o rover Sojourner. Pathfinder foi capaz de transmitir mais de 16 mil imagens e fez mais de 8 milhões de medições, como temperatura, pressão atmosférica e até da velocidade do vento. Já Sojourner foi o primeiro veículo com rodas a ser usado em outro planeta e serviu como base para todos os futuros rovers de Marte. O veículo coletou dados da superfície e transmitiu mais de 2,3 bilhões de dados, junto com mais de 17 mil imagens. Ele foi inicialmente projetado para durar uma semana, mas sobreviveu por incríveis 85 dias. Já em 2001, a NASA lançava a sonda Mars Odyssey. Foi ela a responsável por detectar a enorme quantidade de gelo enterrado abaixo da superfície nas regiões polares. Ela também registrou uma quantidade considerável de radiação no ambiente, revelando o risco para futuros visitantes humanos. Por incrível que pareça, a sonda está operacional até hoje, se tornando a nave com mais tempo de serviço no planeta vermelho. Finalmente chegamos ao lançamento dos rovers gêmeos Spirit e Opportunity, que para muitos é a missão planetária de maior sucesso da história, pelo menos por enquanto. Spirit permaneceu operacional por 6 anos. Já Opportunity operou por incríveis 15 anos. Os rovers transmitiram mais de 200 mil imagens e descobriram evidências de que Marte já manteve ambientes habitáveis, com temperaturas quentes, água líquida e uma atmosfera bem mais espessa. Agora avançamos até 2005 com a sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, que também fez grandes descobertas, em especial a medição do volume de água nas calotas polares de Marte em cerca de 821 quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 30% do manto de gelo da Antártica. Após essas descobertas, foi planejada outra missão, o módulo de pouso Phoenix, que foi lançado em 2007, se tornando o primeiro pouso bem-sucedido na região polar de Marte. A sonda examinou primeiro os depósitos de gelo subterrâneo, detectados antes pela sonda Odyssey. Ela também observou com detalhes a queda de neve no planeta e descobriu a presença de perclorato, uma substância química que aqui na Terra serve de alimento para alguns micro-organismos. E vale citar que o programa Phoenix foi coordenado por um brasileiro, o cientista Ramon de Paula. Em 2018, tivemos o módulo InSight da NASA, que pousou na superfície de Marte em novembro daquele ano. O módulo de pouso foi projetado para estudar a sismologia, a geofísica, a meteorologia e o magnetismo do planeta. E embora não possua rodas para andar pela superfície marciana, assim como os rovers, a sonda conseguiu fazer descobertas o suficiente para ajudar os pesquisadores a entender melhor os processos geológicos que moldaram Marte. Além de descobrir que o planeta possuía um campo magnético fortíssimo e analisar centenas de terremotos, o lander fez uma das maiores descobertas recentes no planeta vermelho. Ele detectou quantidades absurdas de água abaixo da superfície, algo que explica de uma vez por todas onde o restante da água marciana foi parar, e que sem dúvidas pode ajudar nas futuras viagens a Marte. E para fechar com chave de ouro, temos a recente Mars 2020 da NASA, com o rover Perseverance e o drone Ingenuity. Lançado em 20 de julho de 2020, o rover Perseverance pousou com sucesso na cratera Jezero em 18 de fevereiro de 2021. O veículo espacial de 2,7 bilhões de dólares passará os próximos anos procurando por sinais de vida microbiana antiga, estudando rochas e analisando a geologia e o clima do planeta. Perseverance também foi responsável por lançar o drone Ingenuity, que infelizmente não se encontra mais operacional. Esse pequeno drone fez história em Marte como o primeiro objeto humano a realizar um voo controlado em outro planeta. Este feito incrível não só demonstrou a capacidade de voar em uma atmosfera muito fina, mas também abriu novas possibilidades para a exploração espacial. Durante seus voos,
O Ingenuity não apenas capturou imagens deslumbrantes do terreno marciano, mas também ajudou os cientistas a estudar a geologia e a topografia de áreas inacessíveis aos rovers. Suas missões forneceram informações valiosas sobre o clima e as condições atmosféricas de Marte, fundamentais para futuras missões tripuladas. Além disso, o Ingenuity serviu como uma prova de conceito para tecnologias aéreas em futuras explorações espaciais, como a futura missão Dragonfly em Titã, mostrando que é possível usar drones para explorar outros mundos de maneiras antes não imaginadas. As imagens e dados enviados pelas missões da NASA em Marte nos mostraram um mundo majestoso e ainda misterioso, onde dunas de areia e vales profundos são moldados por ventos fortes e tempestades de poeira. Com cada nova descoberta, a emoção só cresce e a nossa curiosidade sobre Marte se torna ainda mais intensa. Todas essas descobertas feitas durante 6 décadas de observações e estudos no planeta vermelho mudaram completamente a nossa compreensão do universo. Algumas foram desanimadoras, como o fato de até hoje não termos encontrado indícios de micro-organismos. Mas outras foram espetaculares, como saber que Marte já foi um planeta bem parecido com a Terra. O fato é que, independente disso, cada uma delas nos ajudam a compreender o universo e mudam a forma como vemos o nosso lugar nele. E o futuro da exploração em Marte é mais promissor do que nunca, com o objetivo de levar seres humanos para pisar em solo marciano até a década de 2030. Esse será o maior desafio da exploração espacial, com um grau de dificuldade e complexidade nunca antes enfrentado. Mas se der certo, irá expandir nossa compreensão sobre a exploração do espaço e trazer inúmeras descobertas, tanto em relação à ciência quanto à tecnologia. A NASA já está trabalhando em sistemas para permitir viagens de longa duração, habitats em Marte e tecnologias para suporte à vida. Apesar de hoje ser algo extremamente difícil, a ideia de viver em Marte já não é mais ficção científica, mas sim uma possibilidade realista que se aproxima cada vez mais. A exploração espacial é um campo em constante evolução, e a possibilidade de um futuro em Marte é emocionante e inspiradora. Se eu te mostrar essa foto, rapidamente você vai ver que se trata de Marte. Mas bilhões de anos atrás, o planeta vermelho era um lugar bem diferente. Imagine um mundo com céus azuis, rios fluindo em sua superfície e oceanos imensos. Esse é o planeta que os cientistas acreditam ter existido muito antes de se tornar o deserto vermelho e árido que conhecemos hoje. Mas como essa transformação aconteceu? Como Marte saiu de um planeta promissor para o mundo estéril que conhecemos hoje? Para tentar entender os processos que remodelaram o planeta e o transformaram no que é hoje, vamos ver as evidências coletadas pelos rovers e orbitadores da NASA, já que eles indicam que Marte, um dia, teve água líquida fluindo em sua superfície. Vales, leitos de lagos e minerais formados em água. Cada um desses indícios apontam que Marte teve um passado bem mais molhado. Rios esculpiram canais e encheram bacias, deixando marcas profundas. O maior desses canais, Valles Marineris, se estende por milhares de quilômetros e tem até 10 quilômetros de profundidade, colocando o Grand Canyon no chinelo. Estima-se que os oceanos de Marte tenham coberto cerca de 19% da superfície do planeta, uma área comparável ao Oceano Atlântico na Terra. Já as planícies na região norte do planeta são especialmente intrigantes, pois parecem ser o antigo leito de um oceano, possivelmente maior que o Oceano Ártico. Agora imagine lagos espalhados pela paisagem marciana, rios serpenteando por vales e até mesmo chuva alimentando esse ciclo de água. Essa visão ganha força
com a descoberta de minerais hidratados e formações sedimentares que só surgem na presença desse líquido tão precioso. Esses antigos lagos poderiam ter sido verdadeiros berçários para a vida, assim como as primeiras sopas químicas da Terra. Mas como Marte foi de um mundo promissor para a vida a esse deserto gelado que vemos nas imagens dos rovers? A resposta está no seu campo magnético, ou melhor, na falta dele. Um planeta precisa de uma magnetosfera para manter sua atmosfera. A Terra, por exemplo, tem um campo magnético forte que nos protege da radiação solar e impede que nossa atmosfera escape para o espaço. Marte também teve um campo magnético no passado. Esse campo é gerado pelo movimento de metal líquido dentro do núcleo do planeta. No caso da Terra, esse processo é chamado de efeito geodínamo, onde o ferro e o níquel em estado líquido criam um escudo magnético que se estende pelo espaço. Marte, por ser menor que a Terra, tinha um campo magnético mais fraco, mas suficiente para proteger sua atmosfera contra o vento solar, um fluxo de partículas carregadas e extremamente nocivas emitidas pelo Sol. O problema é que Marte perdeu esse escudo. Os cientistas acreditam que isso aconteceu porque seu núcleo esfriou rápido demais. Como Marte é menor, ele perdeu calor mais depressa. Com o resfriamento, o núcleo se solidificou e parou de gerar o campo magnético. Estudos indicam que isso ocorreu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando Marte desprotegido contra o vento solar. Sem essa proteção, o vento solar começou a atacar impiedosamente sua atmosfera, arrancando pedaço por pedaço. Isso levou milhões de anos, mas o resultado foi devastador. A densa atmosfera de Marte foi se dissipando até restar apenas uma casca fina, com menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Sem uma atmosfera espessa para reter calor, Marte esfriou drasticamente. Qualquer água remanescente congelou ou sublimou, ou seja, pulou direto do estado sólido para o gasoso e escapou para o espaço. Assim, Marte foi de um mundo úmido e quente para um planeta frio e seco. Hoje, a temperatura média na superfície marciana gira em torno de menos 62 graus Celsius. Frio demais para a água líquida durar muito tempo na superfície. Então, levando em consideração todo esse passado promissor do planeta, uma pergunta vem à cabeça. Será que Marte já abrigou vida? Os cientistas acreditam que sim, ou pelo menos que teve potencial para isso. A presença de água líquida é um dos ingredientes fundamentais para a vida como a conhecemos. Se Marte manteve água por tempo suficiente, não é absurdo imaginar que formas de vida microscópicas possam ter surgido por lá. No passado, Marte e Terra tinham muito em comum. Vulcões ativos, uma atmosfera densa e, claro, água líquida, ou seja, um pacote completo para a vida florescer. Mas calma, não estamos falando de marcianos verdes extremamente avançados. Se alguma forma de vida existiu em Marte, provavelmente era bem simples, do tipo unicelular. Esses micro-organismos poderiam ter prosperado em águas ricas em nutrientes, especialmente ao redor de fontes hidrotermais, assim como aconteceu aqui na Terra. Essas fontes liberam calor e minerais essenciais, se tornando pontos estratégicos para o surgimento da vida nos dois planetas. Atualmente, missões como a do rover Perseverance da NASA estão em busca de vestígios dessa possível vida antiga. O rover está explorando a cratera Jezero, que já foi um lago, analisando rochas e solo na esperança de encontrar bioassinaturas, pistas químicas ou físicas que indicam vida passada. A escolha da cratera não foi à toa. Seus depósitos de delta são especialistas em preservar moléculas orgânicas e até possíveis fósseis. Além disso, o Perseverance está coletando amostras para serem trazidas futuramente à Terra. Essas amostras podem revelar detalhes sobre o antigo clima marciano, sua habitabilidade e, quem sabe, até fósseis de micro-organismos extintos. O rover conta com instrumentos super sofisticados
para examinar a composição química das rochas e identificar moléculas orgânicas complexas que possam indicar que Marte já teve seus dias de glória como um planeta habitável. Mas beleza, já entendemos que Marte muito provavelmente possuía água em abundância no passado. Mas por que isso é tão importante para nós? Qual o motivo dessa obsessão com a água marciana? Primeiro, isso é importante porque entender o passado de Marte ajuda a reconstruir a história do nosso próprio sistema solar e os fatores que tornam um planeta habitável. Depois, se a vida surgiu de forma independente em Marte, isso sugeriria que o universo pode estar lotado de planetas habitados. Além disso, Marte e a Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos têm calotas polares, paisagens familiares e um longo histórico de atividade vulcânica. Por exemplo, o gigantesco Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, ele pode ensinar muito sobre processos vulcânicos que também moldaram a Terra primitiva. O estudo de Marte também nos prepara para um futuro onde humanos possam pisar no planeta vermelho. Cientistas e engenheiros já estão quebrando a cabeça para transformar esse sonho em realidade. Compreender os recursos naturais de Marte é essencial para futuras missões tripuladas. Astronautas poderiam, por exemplo, extrair água do gelo marciano ou até mesmo plantar comida no solo do planeta para tornar a estadia mais sustentável. Pode ser que um dia Marte deixe de ser apenas um ponto brilhante no céu e se torne um lar para humanos. E esse futuro parece cada vez mais próximo com os avanços tecnológicos. Conceitos de habitats, sistemas de suporte à vida e transportes interplanetários já estão sendo desenvolvidos para tornar essa ideia viável. No entanto, enquanto não temos o que é necessário para visitar o planeta vermelho, seguimos procurando respostas para a grande pergunta: Marte já abrigou vida? Bom, para tentar responder isso, as futuras missões, tanto de agências espaciais internacionais quanto de empresas privadas, estão de olho em novas regiões de Marte e querem cavar, literalmente, ainda mais fundo na superfície marciana. O aguardado rover ExoMars, da Agência Espacial Europeia, agora com lançamento previsto para 2028, depois de alguns atrasos, claro, tem um plano ousado: perfurar o subsolo de Marte em busca de sinais de vida, onde micro-organismos poderiam ter se escondido para escapar das condições extremas da superfície. Mas, para isso, avanços tecnológicos são essenciais. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão revolucionando a forma como estudamos Marte, permitindo análises em um nível de detalhe nunca antes imaginado. Essas tecnologias possibilitam processar grandes volumes de dados e fazer descobertas que antes pareciam impossíveis. Estudar Marte também refina nossa busca por vida além do Sistema Solar. O ritmo de descoberta de exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas, é impressionante. Quanto mais entendemos sobre o que torna um planeta habitável, melhor podemos identificar quais desses mundos podem abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, funciona como um laboratório natural para essas pesquisas. E se um dia encontrarmos vida, ou pelo menos evidências de que ela existiu em Marte, isso mudaria completamente nossa visão sobre a raridade da vida no universo. Se a vida surgiu em 2 planetas vizinhos, é provável que ela seja muito mais comum do que imaginamos. O universo pode estar repleto de mundos habitados, só esperando para serem descobertos. As missões para Marte já têm uma longa trajetória. Desde os primeiros esforços das décadas de 60 e 70, com os programas Mariner e Viking da NASA, até os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, cada missão contribuiu com novas descobertas para entendermos melhor o planeta vermelho. E o futuro promete ainda mais. A colaboração entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais está ampliando nossas capacidades de exploração. O programa Artemis
que pretende levar humanos de volta à Lua e estabelecer uma base lunar, pode servir como um trampolim para futuras missões tripuladas a Marte. E se olharmos para um panorama ainda maior, Marte não é apenas o destino final, é um portal para o futuro da exploração espacial. As tecnologias desenvolvidas para explorar o planeta vermelho podem ser a chave para investigarmos outras luas e planetas do Sistema Solar, como os satélites gelados de Júpiter e Saturno, que podem esconder oceanos subterrâneos e, quem sabe, até formas de vida. Água líquida foi detectada em Marte. Isso mesmo, um mundo que parecia ser morto, seco e empoeirado pode ser bem mais promissor do que a gente imaginava. Toda essa água foi encontrada em um gigantesco reservatório subterrâneo, e esse reservatório é tão grande que poderia cobrir todo o planeta, com uma camada de água entre 1 a 2 quilômetros de profundidade. E com isso, os cientistas estão muito perto de resolver um dos maiores mistérios sobre Marte. O que aconteceu com toda a água do planeta vermelho? Houve um tempo em que Marte era bem parecido com a Terra, isso mesmo. Não lembrava em nada esse deserto seco e empoeirado que conhecemos hoje. Bilhões de anos atrás, o planeta tinha uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse pela sua superfície. Mas como será que esse mundo saiu disso para isso? Por que a presença de água é tão importante na Terra ou em outros planetas? E, finalmente, como os cientistas fizeram para finalmente detectar água líquida no planeta vermelho? Você já deve ter ouvido falar em diversos lugares que a água é importante para a vida. É por isso que é feito tanto barulho quando ela é descoberta em outros mundos, como, por exemplo, quando foi detectada em Encelado pela Cassini, ou agora em Marte. Mas você já se perguntou o porquê disso? A água é muito mais do que apenas algo que bebemos para matar a sede. Ela é literalmente a base da vida que conhecemos. Sua importância vai além do que imaginamos, começando pelo fato de ser conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela tem uma habilidade incrível de dissolver substâncias, o que é crucial para o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos nas células. Basicamente, a água é como o Uber das substâncias dentro do nosso corpo, sempre garantindo que tudo chegue ao lugar certo. Além disso, a água é essencial para regular a temperatura. Ela tem a capacidade de absorver e liberar calor sem mudar muito de temperatura, o que funciona como um ar-condicionado natural, mantendo tudo sob controle mesmo em situações extremas. Outro ponto fundamental é que muitas das reações químicas que acontecem em nosso corpo, como a digestão e a produção de energia, só ocorrem na presença de água. Pense nela como o óleo que mantém a nossa máquina biológica funcionando de forma suave e eficiente. E não podemos esquecer que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é composto principalmente de água. E é essa parte do sangue que carrega oxigênio e nutrientes por todo o corpo, fazendo da água o motoboy essencial que garante que cada célula receba o que precisa para sobreviver. Já para os organismos, a água também é importante para manter a estrutura e o suporte. Em organismos unicelulares, ela ajuda a manter a forma das células, e nos multicelulares, regula o volume e a pressão, garantindo que tudo permaneça no seu devido lugar. Resumindo, sem água não haveria vida. É por isso que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre fazem a mesma pergunta: será que tem água por lá? Então Marte também tinha esse ingrediente crucial para a vida. Na verdade, Marte teve um início bem mais tranquilo que a Terra, o que possibilitou o desenvolvimento bem mais rápido do planeta vermelho, justamente por ser menor e mais distante do Sol. Além disso, a Terra provavelmente sofreu um evento de colisão com outro grande corpo, o que inclusive deu origem à nossa Lua, mas atrasou a formação final do nosso planeta, algo que não aconteceu com Marte. Se esse atraso foi bom ou não para o surgimento da vida na Terra, eu não sei. Mas o que eu sei
é que a prosperidade em Marte não durou muito tempo. O planeta perdeu sua atmosfera e a água foi literalmente para o espaço. Mas antes de vermos como o planeta vermelho perdeu sua proteção, é importante novamente reforçar como os cientistas fizeram para montar esse quebra-cabeça que é a história da água em Marte. A primeira evidência é a vasta rede de vales e canais de escoamento. Marte é repleto de formações que se assemelham muito aos vales de rios e deltas aqui da Terra. Essas redes de vales ramificados sugerem que a água líquida uma vez esculpiu canais e depositou sedimentos na superfície marciana. A segunda evidência está na presença de minerais hidratados. A detecção de minerais que só se formam na presença de água, como argilas, sulfatos e certos tipos de sais, reforça a ideia de que a água existiu em Marte. Esses minerais foram encontrados por orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, e também por rovers, como o Curiosity. E, finalmente, os rovers marcianos também descobriram formações rochosas sedimentares, semelhantes às que são formadas por processos aquáticos na Terra. Essas rochas em camadas, muitas vezes, mostram características como estratificações cruzadas, que ocorrem quando a água flui sobre uma superfície, e marcas de ondulação criadas por correntes de água. No entanto, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Marte passou por uma série de eventos catastróficos que mudaram completamente sua história. O problema começou com o colapso de seu campo magnético. Assim como a Terra, Marte tinha um campo magnético global, criado por um efeito dínamo no núcleo derretido do planeta. Esse campo magnético teria protegido a atmosfera marciana dos ventos solares, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Mas à medida que o núcleo de Marte foi esfriando, o efeito dínamo enfraqueceu e o campo magnético desapareceu. Com o campo magnético ausente, a atmosfera de Marte ficou vulnerável ao vento solar, que lentamente foi desaparecendo. Com o tempo, boa parte da atmosfera foi literalmente varrida para o espaço, o que fez com que a pressão atmosférica caísse drasticamente. E se você prestou atenção nas aulas de física, sabe que a pressão ambiente controla o ponto de ebulição. Então, em um ambiente de alta pressão, como dentro de uma panela de pressão, a água pode ficar muito quente sem evaporar. É assim que a comida cozinha rápido, sem ficar seca. Mas no ambiente oposto, com baixa pressão, a água simplesmente vaporiza e desaparece, mesmo em temperaturas mais frias. É como se em uma panela de pressão, você estivesse segurando as moléculas de água no estado líquido, com toda aquela pressão. Mas, se você remover essa pressão, essas moléculas ficam livres para evaporar mais rápido, mesmo com menos calor. Isso acontece porque a pressão atmosférica que normalmente empurra as moléculas de água de volta para o líquido está mais fraca, deixando as moléculas escaparem com mais facilidade. E foi justamente isso que aconteceu com Marte. À medida que a atmosfera ficava mais fina, a água líquida na superfície escapava para o espaço. Além disso, a atmosfera rarefeita também reduziu o efeito estufa do planeta, levando-o a uma queda brusca na temperatura. Marte passou de um ambiente quente e úmido para o mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriou, toda a água líquida que sobrou congelou, se transformando em gelo, seja na superfície ou escondido sob o solo. Mas algo não batia. Mesmo levando em conta a água perdida para o espaço, Marte ainda deveria ter uma quantidade significativa de água. O gelo nos polos não era suficiente para explicar toda essa perda. E isso levantou uma questão intrigante. Onde está o resto da água de Marte? E se ela ainda existir, será que poderia potencialmente sustentar vida como a conhecemos? Este é o insight da NASA, um dos heróis desconhecidos na exploração de Marte. Geralmente toda a glória vai para os rovers e mais recentemente também para o pequeno helicóptero Ingenuity. E eu não julgo, esse drone é incrível. Mas foi esse lander que mudou para sempre nossa compreensão de Marte. O InSight chegou à superfície do planeta vermelho em 2018, pousando numa região conhecida como Elysium Planitia.
À primeira vista, esse local não parece ter nada de especial. Mas é só aparência mesmo. Esse é um local ideal para estudar o interior de Marte, além de ser uma zona plana e segura para o pouso. Uma vez que o lander foi implantado, ele usou um braço robótico para baixar 2 instrumentos na superfície, um sensor de fluxo de calor e um sismômetro. A missão principal do InSight era medir as vibrações produzidas por tremores de terra marcianos. Esses terremotos em Marte são como terremotos terrestres, no sentido de que são tremores naturais da superfície e do interior do planeta, causados por uma liberação repentina de energia. Na Terra, isso acontece por conta do movimento das placas tectônicas. Mas em Marte, não há placas tectônicas. Toda a superfície é uma única camada sólida. Então, parecia improvável que Marte experimentasse tremores frequentes. Mas, em 1976, o sismômetro a bordo do Lander Viking 2 da NASA detectou 2 eventos separados que pareciam muito com terremotos. 40 anos depois, o InSight foi enviado para confirmar a existência desses tremores. E foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de seus 4 anos de missão, o InSight detectou mais de 1.300 tremores de terra, mas em 4 de maio de 2022, o maior deles decidiu dar um oi, um grande tremor, estimado em uma magnitude 5 na escala Richter, foi detectado pelo sismômetro do InSight, com vibrações que reverberaram pelo planeta por até 6 horas. A primeira coisa que os cientistas fizeram foi tentar descartar um impacto de meteoro. E conseguiram, já que para criar as ondas sísmicas detectadas pelo lander, seria necessário um impacto que deixasse uma cratera de aproximadamente 300 metros de diâmetro, o que não seria tão discreto assim e provavelmente detectado pelos satélites na órbita de Marte. Então, com o impacto de meteoro descartado, os terremotos marcianos, se é que esse termo é correto, foram oficialmente confirmados, mesmo sem a presença de placas tectônicas. Existem alguns fatores naturais que podem explicar os tremores. A crosta de Marte é uma concha contínua, mas isso não significa que seja uniforme por todo o planeta. Existem áreas mais finas e outras mais grossas. Além disso, Marte tem vulcões gigantescos que criam enormes concentrações de massa na superfície, o que pode facilmente gerar um desequilíbrio, causando rachaduras e deslocamentos nos materiais da crosta. Esse desequilíbrio entre rochas mais finas e mais espessas é provavelmente o que criou essa monstruosidade conhecida como Valles Marineris. Escondida nesses sinais sísmicos, uma descoberta surpreendente foi feita: um grande reservatório de água líquida. Isso mesmo, Marte possui água líquida. A técnica utilizada para essa descoberta é similar àquela empregada na Terra para estudar a estrutura interna do planeta. Ao analisar como as ondas sísmicas se comportam ao atravessar diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dessas substâncias. Para localizar essa água oculta, os cientistas aplicaram modelos semelhantes aos usados na Terra para mapear aquíferos subterrâneos e campos de petróleo. O modelo revelou que os dados sísmicos eram melhor explicados se abaixo da superfície de Marte existisse uma camada de rochas ígneas fraturadas, cujas fissuras estavam preenchidas com água líquida. Essas rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação de material rochoso fundido, ou magma, podem desenvolver fissuras que permitem a passagem e o armazenamento de água. Embora essas rochas não sejam as mais porosas, elas podem, em certas condições, reter água. E não vai pensando que a quantidade de água é pouca, meu amigo. É muita água, o suficiente para cobrir todo o planeta em mais de 1 quilômetro de profundidade. Com certeza, essa quantidade de água líquida em Marte é uma surpresa e tanto. Mas, aparentemente, oceanos subterrâneos podem ser mais comuns em mundos rochosos do que imaginamos, já que existe um bem aí, debaixo dos seus pés. Você sabia que há mais água abaixo da superfície da Terra do que em todos os oceanos combinados? Na verdade,
pode haver cerca de 3 vezes mais água no subsolo do que nos mares. Agora, isso não quer dizer que a Terra seja oca, como acontece nos filmes do Godzilla ou em alguns vídeos de teoria da conspiração. E o mesmo vale para Marte. O que estamos falando aqui é de rocha porosa saturada com água líquida. Infelizmente para nós, o reservatório subterrâneo da Terra está a cerca de 700 quilômetros de profundidade, então não vamos chegar lá tão cedo. Mas em Marte, o oceano subterrâneo está muito mais perto da superfície, cerca de 10 a 20 quilômetros de profundidade, o que deixa algumas questões no ar sobre como ele chegou lá. Assim como na Terra, a água pode ter se formado no subsolo por um processo natural e pode estar presa lá há bilhões de anos, datando da mesma época em que Marte tinha água líquida em sua superfície. Também é possível que a água tenha migrado da superfície para esse reservatório subterrâneo. A causa desse evento ainda permanece um mistério, mas se a água realmente se moveu da superfície para baixo, ela pode ter levado junto os blocos de construção da vida. Mesmo na Terra, não temos como saber se nosso oceano subterrâneo suporta vida. E provavelmente nunca saberemos, já que o buraco mais profundo já perfurado, conhecido como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, atingiu uma profundidade de pouco mais de 12 quilômetros. E lá encontramos algumas coisas bem estranhas. Cientistas identificaram fósseis microscópicos de organismos unicelulares a até 7 quilômetros. E também encontraram água nessa mesma profundidade. Mas por que não continuar perfurando para ver o que acontece? Infelizmente não dá. No fundo do poço, a temperatura chega a 180 graus Celsius, sendo impossível continuar com a perfuração. Então, em teoria, se fizéssemos uma perfuração semelhante em Marte, poderíamos alcançar o reservatório subterrâneo de água, certo? Não é bem assim. Se na Terra já é difícil cavar um túnel nessa profundidade, imagina em outro planeta. Tentar algo em um local tão distante e inóspito como Marte, hoje, infelizmente, é inconcebível para nós. Mas, de qualquer forma, agora sabemos que Marte aparentemente não é uma rocha congelada, morta e seca, mas na verdade é um mundo bem mais promissor do que imaginávamos. E isso me parece um sinal de que deveríamos ser, pelo menos, um pouco mais otimistas e abertos sobre o potencial do nosso próprio sistema solar, que sempre nos surpreende das maneiras mais incríveis. Embora a existência de água líquida em Marte não signifique automaticamente a presença de vida, essa descoberta abre possibilidades intrigantes. As condições nesse reservatório subterrâneo podem ser semelhantes aos ambientes na Terra onde a vida microbiana prospera, como em minas profundas ou no fundo do oceano. Os pesquisadores acreditam que, se existem condições habitáveis em Marte, elas provavelmente estão localizadas no subsolo. Esta descoberta sugere que entender o ciclo da água em Marte é crucial não apenas para compreender a evolução climática do planeta, mas também para avaliar seu potencial de sustentar vida. Se a vida já existiu ou ainda existe no planeta vermelho, pode estar escondida nessas águas subterrâneas, esperando para ser descoberta. Apesar dessas dificuldades, a descoberta do reservatório de água em Marte adiciona um capítulo emocionante à nossa compreensão do planeta. Ela abre novas possibilidades para futuras explorações. E embora esse objetivo esteja distante, ele desperta a imaginação sobre o que poderemos alcançar à medida que continuamos a explorar Marte e aprendemos mais sobre suas condições. Marte, nosso planeta vizinho, é um mundo fascinante e aparentemente algumas pessoas estão querendo morar por lá. Isso parece legal na teoria, mas na prática, estamos falando da proposta mais complicada, perigosa e absurdamente cara de toda a história humana.
Imagine construir Roma, lançar a Apollo 11, colocar a Estação Espacial Internacional em órbita e colonizar o continente americano. Tudo isso ao mesmo tempo, mas a 60 milhões de quilômetros da Terra, em uma rocha congelada, flutuando no espaço sideral. A jornada até Marte transcende a mera exploração. Simboliza um salto crucial para a humanidade, potencialmente desbloqueando alguns dos mistérios do cosmos. Imagine frotas de espaçonaves indo e voltando entre a Terra e Marte, transformando o planeta vermelho em um polo agitado de atividade humana. No entanto, a pergunta que fica é: como transformaremos esse sonho ousado em realidade? Quais tecnologias e estratégias inovadoras pavimentarão o caminho para nosso futuro em Marte e possivelmente além? O fato é que colonizar Marte vai exigir o evento de colaboração mais épico na história dos voos espaciais, com a NASA unindo forças com a SpaceX e Elon Musk, tudo isso para romper o grande filtro, desafiar o paradoxo de Fermi e transformar a humanidade em uma verdadeira espécie multiplanetária. A vida na Terra existe há mais de 3 bilhões de anos, e é apenas agora que a espécie humana conquistou a tecnologia necessária para deixar a Terra e visitar um planeta totalmente novo. Isso nos torna uma geração incrivelmente especial, mas também nos impõe uma responsabilidade incrível. Uma janela se abriu pela primeira vez em 3 bilhões de anos, mas não sabemos por quanto tempo ela permanecerá aberta. Se desperdiçarmos essa oportunidade agora, ela pode nunca mais se repetir. No melhor cenário, a Terra tem mais 1 bilhão de anos como um ambiente habitável e estável. No pior cenário, tudo pode acabar hoje. Portanto, o desejo e a vontade dos seres humanos de explorar o sistema solar e buscar novos mundos é fundamental para a nossa existência. Somos exploradores e sobreviventes, e isso está codificado em nosso DNA. Tudo o que realmente precisamos é do veículo para nos levar até lá. Mas, infelizmente, isso não é tão simples quanto parece. Esse é o princípio básico que levou Elon Musk a fundar a SpaceX há 20 anos atrás. Sabemos que a humanidade pode fornecer a vontade de explorar. A SpaceX só precisa nos fornecer o caminho. Essa ideia agora se manifestou no foguete Starship, o primeiro passo dado com o intuito de enviar pessoas para o espaço profundo. Mas uma pessoa não pode fazer uma jornada assim sem levar nada. Elas precisarão de algumas coisas a bordo, nesse caso em específico, muitas coisas. E colocar massa no espaço requer uma quantidade absurda de energia. Até agora, os foguetes mais poderosos lançados foram o Saturn V da NASA, nos anos 60, e o Space Launch System, lançado pela primeira vez em novembro de 2022. Essas máquinas foram projetadas e construídas com um propósito: enviar seres humanos além da Terra. No entanto, para uma missão a Marte, esses foguetes potentes não serão o suficiente. O Saturn V tinha a capacidade de entregar 50 toneladas à superfície da Lua, massa suficiente para apoiar uma tripulação de 3 astronautas em uma viagem de ida para a Lua, estadia de 1 semana, e para a viagem de volta. Agora, tente imaginar a quantidade de massa necessária para apoiar uma tripulação de 10 astronautas em uma viagem de 2 anos de ida e volta ao planeta Marte. Essa é a razão pela qual o Super Heavy, o primeiro estágio da Starship, já está gerando mais que o dobro do impulso do antigo Saturn V. Isso é um aumento monumental na capacidade do foguete. A SpaceX já quebrou alguns recordes nos testes do seu motor mais novo, a versão 3 do Raptor, o que com certeza empurrará o foguete ainda mais. A empresa já calculava algo em torno de 100 toneladas na superfície de Marte, utilizando a primeira versão do motor Raptor. Com certeza, a capacidade só aumentará conforme a Starship amadurece, talvez algo em torno de 150 toneladas. Isso é muita massa, mas ainda não é suficiente.
Se estamos usando uma missão Apollo como referência, então uma missão a Marte, obviamente, vai precisar de mais do que apenas 3 vezes a capacidade de uma missão à Lua, e esse é o segundo conceito revolucionário por trás da Starship. O grande X da questão quando falamos da Starship é que não é apenas uma questão de potência bruta, é uma questão de quantidade. Entre 1963 e 1973, a NASA construiu 15 foguetes Saturn V e lançou com sucesso 13 deles, transportando um total de 24 astronautas até a Lua. Portanto, o Starship não apenas precisa aumentar drasticamente a potência, mas também precisa aumentar a produção e o volume de voos. Para colonizar Marte, não será enviada apenas uma nave, mas sim uma frota inteira delas. É por isso que a SpaceX tem feito promessas de construir um veículo Starship todos os dias. Isso não é apenas para se exibir, é uma necessidade real para alcançar esse objetivo. Elon Musk mencionou números como ter 1.000 Starships em operação entre a Terra e Marte. Podemos usar como exemplo o ano de 2023, com um total de 211 lançamentos de foguetes no mundo todo, batendo recorde de lançamentos até aquele ano. Então, a frota completa de Starships seria quase 5 vezes o volume global atual, apenas em lançamentos de Starship, cada uma transportando entre 10 a 100 vezes mais massa para a órbita que um foguete convencional. Musk pretende entregar até 1 milhão de toneladas de material a Marte, o que deveria ser suficiente para ter uma pequena cidade humana totalmente autossustentável em outro mundo. No entanto, mesmo a Starship com todo esse potencial incrível, ainda não é suficiente para colonizar Marte. Calma que eu vou explicar. A Starship está tirando o máximo proveito da tecnologia de foguetes disponível hoje. Isso é algo admirável nas empresas de Elon Musk. Elas não ficam paradas esperando a tecnologia perfeita ser inventada. Elas mergulham e fazem o melhor possível com o que têm. Foi assim que a Tesla se estabeleceu em 2008, por exemplo. O problema para o Starship é que a melhor tecnologia de motores de foguete com a qual eles têm para trabalhar é a propulsão química. Para que isso aconteça, é necessário um combustível extremamente inflamável, que após misturado com oxigênio líquido, o faz explodir em alta pressão dentro de uma câmara de combustão. O gás de escape resultante é expelido pela parte de trás do motor através de um bocal, criando a propulsão que move o foguete para cima. Isso tem sido o padrão desde a década de 60, com muitas melhorias ao longo das décadas, é verdade. Mas o potencial de um foguete químico é limitado pela física e, basicamente, já atingimos quase o potencial máximo. Elon Musk afirmou que seu motor Raptor tem uma eficiência de combustão de 99,99%, o que significa um aproveitamento na explosão quase perfeito. A SpaceX pode mexer o quanto quiser nessas mini bombas químicas, como aumentar a pressão da câmara e etc., mas não desbloquearão um aumento 5 vezes maior na propulsão potencial. As leis do universo simplesmente não permitem isso em um foguete convencional. Em uma missão orbital convencional, isso não seria tão problemático. Mas estamos falando de uma nave de transporte da Terra para Marte, que precisa se mover 5 vezes mais rápido pelo vazio do espaço e chegar ao seu destino em 45 dias, ao invés de 8 meses. Reduzir o tempo de ida e volta para Marte será uma necessidade para qualquer chance legítima de colonizar o planeta. No estado atual, infelizmente, o Starship é muito lento. Aqui é onde a NASA entra em cena, trazendo a peça que falta para esse quebra-cabeça, a chamada propulsão térmica nuclear. Como o nome sugere, um motor de foguete alimentado por energia nuclear. É basicamente assim que a SpaceX conseguirá aumentar a potência da Starship em 5 vezes. Para criar um foguete movido a energia nuclear, é necessário um pequeno reator de fissão que divide os átomos de urânio para liberar energia na forma de calor. Em seguida,
Para converter esse calor em propulsão, é bombeado hidrogênio líquido diretamente no núcleo do reator. O contato com o calor faz o líquido se expandir violentamente em um gás, que é então expelido pela parte de trás do motor através de um bocal, criando a propulsão que move o foguete. É meio como uma nave espacial movida a vapor em comparação com um motor de foguete químico. Esse foguete termonuclear deverá fornecer entre 3 a 5 vezes mais eficiência do que o foguete químico. Isso se resume em uma nave que pode viajar mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço muito mais rápido e facilmente do que qualquer veículo que usamos até hoje. Esse tipo de motor é algo que a NASA vem estudando há décadas. Eles até construíram alguns protótipos na década de 1960, mas a tecnologia acabou sendo deixada de lado até agora. Com seu projeto de foguete termonuclear atualizado, chamado Draco, a NASA pretende implantar sua primeira espaçonave nuclear nos próximos 5 anos. Isso é um cronograma ambicioso, e as chances de a NASA realmente desenvolver e construir um veículo totalmente novo em 5 anos são praticamente zero. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, esse motor se tornará realidade, e obviamente o acesso da SpaceX a combustível nuclear, com a finalidade de testar os foguetes, será fortemente regulamentado, o que é uma coisa boa, pois estamos falando de urânio, mas torna o desenvolvimento dessa tecnologia extremamente caro para o setor privado. Portanto, esta será uma das poucas situações em que um órgão governamental é realmente o melhor candidato para o trabalho. Se a NASA traz o motor e a SpaceX traz um veículo, talvez os dois possam realizar uma espécie de parceria para produzir um Starship movido a energia nuclear, o que seria basicamente a nave ideal de transporte da Terra para Marte. E o uso de energia nuclear no espaço profundo vai além dos motores. Ela será incrivelmente útil para alimentar uma potencial estação espacial na órbita de Marte, além de bases no solo. A energia solar não será suficiente, pelo menos não até conseguirmos descobrir como construir fazendas solares gigantes em um planeta alienígena e criar todas as baterias de backup e tudo mais que isso envolveria. Se quisermos energia abundante e confiável em Marte desde o primeiro dia, então precisaremos de algo como o Kilopower da NASA, que é um reator nuclear modular pequeno projetado especificamente para ser implantado no espaço. A NASA pretende testar seu primeiro reator de 10 kW na Lua até o final desta década. E eles estão de olho nesta tecnologia para alimentar postos humanos na Lua e em Marte. Além do desenvolvimento de novas tecnologias espaciais, a NASA também vem adiantando a parte logística. Dá uma olhada no projeto Mars Dune Alpha, por exemplo. Um habitat simulado de Marte, construído com tecnologia de impressão 3D e que algum dia poderia ser implantado em Marte. A NASA já realizou sua primeira rodada de testes, colocando 4 pessoas em seu simulador de missão a Marte por um ano inteiro. Esses testes são importantes para verificar como os astronautas vão lidar com o isolamento e o ambiente de uma colônia espacial. Esse é o tipo de pesquisa que precisa ser feita antes de simplesmente lançar pessoas no espaço profundo. Sem mencionar a quantidade massiva de dados e experiência que a NASA traz para a mesa. Eles estudam o planeta vermelho há décadas, desde a composição do solo até a atmosfera. Ninguém sabe mais sobre como pousar em Marte e operar uma missão de longa duração na superfície marciana do que a NASA. Por mais satisfatório que seja imaginar algum bilionário genial indo e colonizando Marte, isso certamente acabaria em desastre. Então a SpaceX precisa da NASA, e por sua vez a NASA precisa da SpaceX. É uma relação simbiótica, e juntos, em um futuro próximo ou distante, eles podem realmente colonizar o planeta Marte. Até agora mantivemos o pé no chão, mas será que é um absurdo já estudarmos algo a mais do que apenas uma viagem e a criação de colônias em Marte?
algo que tornasse a estadia da nossa civilização no planeta vermelho agradável e definitiva? Quem sabe a famosa terraformação de Marte? Marte possui muito dióxido de carbono congelado. Se aquecermos o planeta, todo o CO2 congelado evaporará, o que tornaria a atmosfera densa. Na verdade, um aquecimento global em Marte, pensando nas necessidades humanas, seria mais do que agradável. Marte está 50% mais distante do Sol do que a Terra, recebendo menos de metade da energia solar. É altamente provável que Marte já tenha possuído oceanos líquidos, isso há bilhões de anos atrás. E é exatamente por isso que existe muita água congelada por lá. E se aquecermos o planeta, poderíamos ter um oceano com cerca de 1 quilômetro de profundidade em 40% da superfície. Resumindo, é muita água. A história geológica de Marte pode desvendar segredos sobre a evolução planetária e as condições necessárias para a vida. E para aquecer o planeta e agilizar o processo de terraformação em Marte, foram sugeridas algumas medidas radicais, eu diria, como Elon Musk, que sugeriu a detonação de armas nucleares em Marte. Mas por que tomar uma medida tão extrema? Quais poderiam ser os benefícios e riscos potenciais do uso da tecnologia nuclear dessa maneira, e como ela se encaixa na visão mais ampla de tornar Marte habitável para a vida humana? O Sol é o exemplo mais claro para nós de como a fusão nuclear é algo poderoso. Então, se quisermos adicionar energia a Marte e, consequentemente, aquecer o planeta vermelho, precisaríamos criar 2 pequenos sóis artificiais, um acima do Polo Norte e outro do Polo Sul do planeta, que aqueceriam os polos o suficiente para que o CO2 congelado se tornasse gás e subisse para a atmosfera. No processo, parte da água também aqueceria. Ou seja, teríamos vapor d'água e CO2 na atmosfera marciana, dessa forma, restaurando a atmosfera do planeta vermelho. Aproveitar o poder da fusão nuclear para criar sóis artificiais é um conceito que parece ter saído da ficção científica, mas essa abordagem poderia realmente alterar o clima marciano, tornando o planeta potencialmente mais habitável para futuros colonizadores. Com tantas ideias inovadoras e extremas em curso, a expectativa por uma missão tripulada a Marte só cresce. E a pergunta que persiste é: quando será que os primeiros humanos colocarão os pés em Marte? A colonização de Marte é vital para a humanidade por várias razões importantes. Primeiramente, é uma espécie de plano B para garantir a sobrevivência da raça humana. Se algo grave acontecer na Terra, como desastres naturais ou ameaças cósmicas, ter uma colônia em Marte oferece uma oportunidade de continuidade da espécie. Além disso, a colonização de Marte pode ajudar a resolver problemas relacionados à superpopulação na Terra. Com o crescimento da população mundial, encontrar novos lugares habitáveis torna-se crucial. Marte, com seus recursos e potencial para sustentar a vida, oferece uma alternativa que pode se tornar viável. A exploração de Marte também pode abrir portas para novas descobertas científicas. Estudar o planeta vermelho pode fornecer insights sobre a origem e a evolução do nosso sistema solar, além de aumentar nossa compreensão sobre a possibilidade de vida fora da Terra. A colonização do planeta vermelho também poderia impulsionar a tecnologia e a inovação, estimulando avanços em áreas como transporte espacial, produção de alimentos em ambientes hostis e sistemas de suporte de vida sustentáveis. Essas inovações podem beneficiar não apenas os colonizadores marcianos, mas também a vida aqui na Terra. A colonização de Marte não é apenas um empreendimento científico, mas um passo crucial para a sobrevivência e continuação da vida como a conhecemos. Essa visão vai além da simples exploração. Trata-se de salvar o futuro da humanidade. Marte pode ser apenas a primeira fase da expansão da civilização humana pelo universo.
Por ser nosso vizinho, ele nos fornece uma oportunidade de estudar e aprender sobre planetas alienígenas, para quem sabe, algum dia, almejarmos destinos mais longes, como Titã, Europa, Próxima B, mundos distantes e promissores que, além de Marte, algum dia também poderiam se tornar nossa casa. Marte pode até estar a milhões de quilômetros de distância, mas nunca esteve tão perto da nossa imaginação e agora da nossa realidade. Cada missão enviada para lá é como uma carta enviada ao futuro, revelando um pedaço da história de um planeta que já teve rios, pode ter abrigado vida e talvez seja, um dia, o segundo lar da humanidade. A descoberta de água líquida no subsolo não foi apenas um achado científico, foi um convite, um sinal de que mesmo em meio ao frio e à poeira, há algo vivo naquela paisagem silenciosa, a esperança. Esperança de descobrir mais, de entender o que aconteceu ali e de escrever um novo capítulo da nossa existência fora da Terra. E agora, com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na tecnologia, estamos nos preparando para um passo que pode mudar tudo. Não se trata apenas de visitar outro planeta. Trata-se de provar que podemos ir além, que somos feitos da mesma curiosidade que moveu Galileu, das mesmas perguntas que desenharam mapas com canais artificiais, das mesmas mãos que construíram rovers que hoje atravessam o solo marciano. A jornada rumo a Marte já começou. E se o passado nos ensinou alguma coisa, é que quando a humanidade olha para o céu com coragem, ela nunca volta de mãos vazias. O próximo grande salto pode estar logo ali, além do horizonte vermelho. Obrigado.